Depreciação das ferramentas nas empresas do segmento de funilaria e pintura. A compra de ferramentas em empresas de pequeno e médio porte no segmento de funilaria e pintura costuma gerar algumas dúvidas. Uma das principais é se essas ferramentas devem ser registradas como ativos fixos, sujeitas à depreciação ao longo do tempo, ou se podem ser tratadas como despesas no mês da aquisição. Ferramentas como furadeiras, lixadeiras, esmerilhadeiras, rebitadeiras e outros acessórios são itens essenciais para a realização de serviços de reparos e ajustes em carros. Por isso, entender o tratamento fiscal e contábil desses itens é fundamental para elaborar um controle de custos gerencial eficiente. Além disso, o valor desses equipamentos podem variar significativamente, dependendo do modelo e da finalidade. Por exemplo, uma furadeira doméstica destinada ao uso amador pode custar a partir de R$100, enquanto uma furadeira profissional projetada para uso contínuo e mais robusta pode ultrapassar R$1.000. Já ferramentas de bancada, como uma furadeira de bancada industrial, podem ter preços superiores a R$20.000. Para calcular o custo dessas ferramentas no seu controle gerencial, deve-se levar em consideração a relevância do valor. Se o valor for pequeno, como no caso das inferiores a R$1.000, não haverá problema em lançá-las diretamente como despesa, pois não compensa o trabalho de ativar e depreciar. Já a partir de um certo valor que você considere importante e que justifique o controle da depreciação, crie sua própria regra quanto a isso, definindo o prazo para refletir o custo de aquisição, seja em 2 anos, seja em 5 anos. Lembre-se de que a parte fiscal e contábil deve ser deixada nas mãos do seu contador, que agirá conforme a legislação. Se você tem uma ferramenta que sofre desgaste acelerado, no seu controle gerencial pode aplicar um prazo menor que reflita sua real durabilidade. Por outro lado, é importante diferenciar as ferramentas que são ativos fixos dos itens de consumo, como brocas, discos, lixas, parafusos e rebites, que devem ser lançados como despesas ou custos. No caso específico das brocas, há uma curiosidade contábil. Elas ficam na fronteira entre ativo fixo e despesa. Pelo número de vezes que uma broca pode ser utilizada, ela poderia ser considerada um ativo. Porém, como a broca é consumida e substituída, nesse aspecto ele é classificado como despesa. No caso dos rebites, estes sim são custos diretos, sendo lançados no resultado a cada peça utilizada em cada serviço realizado, além das eventuais perdas. No caso do rebite, não há reaproveitamento. O mesmo se aplica a outros acessórios de uso recorrente, como lixas, buchas e discos de corte. Esses itens são consumíveis que impactam diretamente o resultado da empresa, uma vez que seu consumo está atrelado à execução dos serviços. Porém, o fato de lançar no resultado os itens de consumo no mês da aquisição não significa que se possa dispensar o controle de estoque no almoxarifado desses itens, que devem sim ser controlados com rigor. O ideal é adotar um processo interno que aloque no custo de cada serviço o valor de cada peça consumida, conforme a requisição.
Este seria o estágio mais avançado de controle gerencial de custos dos serviços, quando o saldo do almoxarifado coincide com os itens baixados e consumidos em cada serviço. É fundamental que a empresa desenvolva a cultura de cuidado com as ferramentas, acessórios e bens de modo geral. Uma vez adquirido, um bem deve durar o seu melhor tempo de vida útil, preferencialmente além do período de depreciação. Na verdade, o lucro vem da receita que você obtém depois que um bem foi totalmente depreciado no seu balanço. Se você deprecia uma ferramenta em 5 anos e precisar adquirir uma nova a cada 5 anos, terá a despesa da depreciação permanentemente em seu custo. O ideal é depreciar em 5 anos e utilizar a ferramenta por mais de 5 anos, quem sabe 10 anos ou mais. O que chamamos a atenção é o costume perverso de substituir prematuramente equipamentos que ainda têm condições de uso só porque terminou o período de depreciação. Por exemplo, se você deprecia em 5 anos no seu controle gerencial e substituir em 3 anos, quando o desembolso ocorre antes da depreciação, você terá que assumir no terceiro ano o custo da depreciação dos 2 anos restantes. Isto é fruto da mentalidade do é só comprar o novo, achando que o processo de depreciação feito ao longo de vários meses não afeta o caixa. Poucas empresas têm esse nível de consciência que deveria estar enraizado na cultura do cuidado com os bens. A manutenção preventiva das ferramentas, quando bem realizada, pode ampliar sua vida útil, garantir um impacto positivo no resultado e contribuir para a eficiência financeira da organização. Nas empresas como do segmento de funilaria e pintura, o controle gerencial das ferramentas pode ser feito em paralelo com a contabilidade. Esse tratamento gerencial ajuda a empresa a controlar melhor seus custos e também contribui para uma gestão financeira mais eficiente. Deve-se evitar a cultura da substituição precoce dos bens, priorizando a manutenção adequada e promovendo a responsabilidade sobre a longevidade dos bens que compõem o ativo da empresa.